não é por ter esquizofrenia que a pessoa deixa de poder ser mãe ou não consegue desempenhar as funções maternas, ainda que com algum apoio. Ou fazer a com sua vida normal. Exatamente, ainda que com apoio familiar, com apoio vamos dizer, do marido, num caso em particular, ou de outro tipo de apoio familiar. Isto é um dos aspectos que eu queria esclarecer. Outro aspecto que eu acho... Deixa-me só fazer uma pergunta, doutor, porque falamos muitas vezes na atualidade. Não tem um doente de esquizofrenia ter sempre alguém responsável para verificar a toma da sua medicação? Não necessariamente. Não necessariamente. Portanto, já agora então falo já do que é a esquizofrenia e depois falarei de outro tópico que gostaria de falar. A esquizofrenia é uma doença, é uma das principais doenças psiquiátricas do ponto de vista da gravidade, de facto é uma doença grave, é uma doença crónica, que se inicia no sexo masculino ali entre os, vamos dizer assim, idades aproximadas, entre os 15 e os 25, e no sexo feminino uma década mais tarde, sendo que depois no sexo feminino também há um segundo pico de incidência, mas menos frequente. É uma doença que se caracteriza por dois tipos de sintomas. Sintomas que nós chamamos de sintomas positivos, isto não interessa, não são positivos por serem bons para a pessoa, são positivos porque acrescentam alguma coisa. Ou seja, nós temos a nossa vida mental normal e acrescenta delírios, nomeadamente, portanto, ideias delirantes, que incluem aqueles pensamentos de que se é perseguido, de que se é vítima de uma cabala, de que se é, alvo de um conjunto de pessoas que nos querem prejudicar, ou que somos filhos de uma entidade qualquer, ou dos czares russos, sei lá, enfim. Uma série de possibilidades do ponto de vista de alterações do pensamento. Portanto, pensamentos que não são verdadeiros. Delírios, ideias delirantes. E depois as alucinações, que incluem as alterações da percepção, sendo que as mais frequentes na esquizofrenia são as alucinações auditivo-verbais, ou seja, a pessoa ouve vozes que para a pessoa que tem esquizofrenia são vozes como se fossem a sua voz aqui. Portanto, uma pessoa com esquizofrenia ouve as vozes... Elizabeth está a abanar a cabeça. Revê-se nestas palavras do doutor? Em tudo. Em tudo. E depois há um outro componente importante, que é o dos sintomas negativos, que também é muito frequente e que as pessoas também... Os familiares das pessoas com esquizofrenia também detectam isto com alguma facilidade, que tem a ver com a perda de funções, nomeadamente a perda de funções cognitivas, portanto existe normalmente alguma deterioração cognitiva, claro que isto é mitigável com o tratamento, certo? E deterioração afetiva, portanto alguma diminuição da mobilidade afetiva, dos afetos, eu se calhar estou a usar termos demasiado técnicos, se for o caso... Não, mas eu pergunto-lhe logo já sei. Portanto, afetos mais diminuídos, menos mobilidade afetiva, portanto, déficits nas relações interpessoais. Isso é uma característica também... Então agora, sem falar especificamente do caso, este facto de alguém não desenvolver, se não tiver devidamente acompanhado e tratado, de alguém não desenvolver uma relação de afeto com a sua filha, pode ter um bocadinho a ver também com a doença? Sem dúvida que na esquizofrenia há um grupo de sintomas que interfere nas relações afetivas, na vida afetiva e na vida relacional. Porque, de facto, alguns dos sintomas, que são os tais sintomas negativos, são sintomas em que há perda de vida cognitiva, perda de funções cognitivas ou perda de funções afetivas. Mas, como eu digo, isto é mitigável com o tratamento e se tratado atempadamente e com o tratamento adequado, que eu vou só aqui fazer uma chamada de atenção, é necessariamente farmacológico, portanto, a esquizofrenia tem que ser tratada com medicação, não há outra maneira, mas se isso for feito de forma adequada, com fármacos... Porquê é que sublinha isso? É porque sublinho isso porque existe muito ainda a ideia, comumente divulgada nas redes sociais e em outros contextos, de que há doenças mentais que podem ser tratadas sem medicação e que, por exemplo, a pessoa quando já se sente bem pode parar a medicação e até há aquela ideia de que, por exemplo, isso foi um trauma que aconteceu àquela pessoa e por isso é que ficou com esquizofrenia, mas agora que o trauma já passou e que a medicação já estabilizou a pessoa, vamos parar. Mentira. Portanto, a medicação na esquizofrenia tem que ser crónica e tem que ser ad eternum, porque a doença esquizofrenia não tem cura, tem tratamento eficaz e é importante perceber que quanto mais regular for a toma da medicação e o cumprimento do tratamento, melhor o prognóstico. Porque cada episódio de doença, cada episódio de descompensação, deteriora mais cognitivamente. Ou seja, resumido, a pessoa tem um primeiro episódio psicótico, naquelas idades que eu referi, manifestou-se a doença pela primeira vez, mesmo que antes já existissem alguns sinais cognitivos ou afetivos, mas ali é que houve a primeira manifestação clara da doença. A partir daí é feito o tratamento. E depois a doença evolui tipicamente com um padrão de surto-remissão. O que é que isto quer dizer? A pessoa tem um episódio psicótico, faz o tratamento e volta ao normal. Ora bem, se mantiver o tratamento, a probabilidade de ter um novo surto é muito baixa. Portanto, manter o tratamento reduz a probabilidade de uma recaída. Cada recaída agrava o prognóstico, porque mata mais neurónios, vamos dizer assim de forma simplista, digamos que destrói mais funções neuronais e, portanto, manter o tratamento cronicamente previne a recaída e, por isso, melhora muito o prognóstico também da doença. Vou fazer aqui uma pergunta. O facto de... Porque eu assustei-me um bocadinho quando li a história da Elizabeth, que teve ataques de pânico e fez a sua medicação, que depois acabou por deixar acompanhada.
Agora, uma pessoa como a Elizabeth, não especificamente, não foi o diagnóstico, mas uma pessoa que é o que perguntaria eu em casa, pode vir a desenvolver esquizofrenia porque a mãe tinha esquizofrenia? É hereditário? Pode ser? A sua pergunta é muito pertinente, mas requer uma resposta em duas partes, porque às vezes as pessoas acham, não é o caso do Cláudio que acabou de explicar e acabou por especificar e dizer é hereditário, mas há pessoas que acham que por viver num determinado ambiente, vamos dizer assim, por ter um trauma específico, fica com esquizofrenia. Não é o caso. Aliás, há vários estudos com gêmeos, por exemplo, em que, por exemplo, vamos dizer, pessoas sem carga genética de esquizofrenia criadas por mães com esquizofrenia não desenvolvem doença. Portanto, não têm essa carga genética. Não é porque sim. Agora, de facto, a esquizofrenia tem um componente muito biológico, muito genético, ou seja, mas queria esclarecer o seguinte, não é no sentido de dizer assim, há um gene que causa a esquizofrenia e, portanto, a pessoa herda aquele gene e necessariamente tem a doença. Não é assim que acontece. O que acontece é que há múltiplos genes, muitos genes no nosso genoma, que têm cada um deles um pequeno efeito e, no seu conjunto, aumentam o risco de desenvolver a doença, nomeadamente a esquizofrenia.